A cura para todas as doenças, da doutora Hulda Clark, parte 4. Dor nos dedos dos pés. As extremidades dos pés fazem o pior serviço de fornecimento do seu sangue. Elas são as mais distantes. O sangue nelas tem o ácido mais acumulado e o menor fornecimento de oxigênio. O corpo produz um pouco de ácido úrico e este deve, claro, ser excretado na bexiga pelos rins. Mas, se os rins estão fazendo um trabalho ruim sobre isso, os níveis de corrente do corpo e do sangue aumentam. O sangue pode apenas sustentar-se. Sustenta ainda menos as condições do ácido, como as extremidades de seus pés. O ácido úrico começa a ausentar-se ou precipitar-se em nossos pés. Ácido hipúrico também é encontrado no local da dor. O ácido hipúrico é feito em grande quantidade, cerca de 1 grama por dia, até no fígado, porque é um produto de desintoxicação. Não faz sentido consumir benzoico, um conservante comum, uma vez que este é o que desintoxica o corpo no ácido hipúrico. Leia todos os rótulos de alimentos que você compra. Não comprar quaisquer bebidas ou assados preservados com ácido benzoico. Não compre quaisquer bebidas ou assados preservados com ácido benzoico. O ácido cítrico é bom. As articulações dos dedos grandes dos pés são os lugares favoritos para a dor se desenvolver. Isto é ainda pior quando a circulação está ruim. Tome uma cápsula de cayenne a cada refeição para melhorar a circulação. Se você não consegue encontrar o seu pulso logo abaixo do seu tornozelo interior, a sua circulação está ruim. A acumulação de ácido úrico e hipúrico convida bactérias para alimentá-las. Como as bactérias se multiplicam no tecido, retornam com inflamação. Agora o palco foi montado para a dor. Algumas pessoas não têm dor, embora estes ácidos e outros depósitos estejam presentes, tornando suas articulações nodosas e inflexíveis. As bactérias não as encontrou ainda e não têm se multiplicado suficientemente nos mesmos para invadir os tecidos. Talvez existam outros motivos também. Se você tem dor no dedão dos pés, seu curso de ação é o seguinte: 1. Mate todas as bactérias possíveis com o eliminador. Repita diariamente até que nenhum outro benefício seja necessário. 2. Dissolva os depósitos distantes. Uma receita de ervas bastante elaborada é capaz de fazer isso. Chama-se Purificar o Rim, página 406. Os depósitos nos dedos dos pés são feitos dos mesmos cristais como das pedras nos rins, e é por isso que a purificação dos rins funciona para dores no dedão. Mas por esses depósitos estarem longe dos rins, leva mais tempo que simplesmente purificá-los. Pode demorar 6 meses para fazer um entalhe significativo sobre estes depósitos. Isto será, ao mesmo tempo, remover do rim cristais de modo que estes já não sejam uma fonte de bactérias. 3. Limpe as cavitações dos dentes. Abre parênteses. Cavitação são infecções ósseas na mandíbula, onde um dente foi puxado, nunca curado. Veja Limpeza Dental, página 305, fecha parênteses. Isto pode magicamente, entre aspas, parar a dor nos dedos dos pés no mesmo dia que são limpos. O efeito dura dias depois, mostrando que não é o anestésico odontológico que é o responsável. Também ensina que as bactérias nos dedos dos pés podem vir dos dentes, mas a dor pode retornar como outras bactérias encontram seus depósitos. 4. Limpe o fígado das pedras usando a purificação do fígado, página 408. Isto também
pode dar alívio imediato da dor nos dedos dos pés, mostrando que eles são uma fonte de bactérias. A purificação do fígado pode demorar 2 anos para completar. Enquanto isso, a dor de seu dedo do pé está retrocedendo. E, claro, isso paga dívidas extras na saúde para o seu corpo. 5. Reduza a acidez dos pés. Em primeiro lugar, verifique a sua acidez com papel de pH significativo para testar o pH urinário, chamado papel Nitrazine-TM. Papel pH normal, tão preciso e útil como para os tanques de peixes. Levante meia polegada do papel e segure-o no fluxo de urina. De manhã cedo é o tempo da urina ser mais ácida. De manhã cedo é o momento da urina ser mais ácida. Se for lido estar abaixo de 5,5, seus pés devem ainda ter a pontuação mais baixa no meio da noite. Entre parênteses, mais baixa tem maior acidez. Fechou parênteses. Uma vez que os depósitos se originam, é difícil pará-los. Se eles começam a se formar às 2 da manhã, tendem a continuar por várias horas, mesmo se o pH voltar a subir ao normal. Sua tática será ir para a cama com uma ação alcalinizante. Tome um suplemento de cálcio e magnésio na hora de dormir. Beba leite antes de dormir. Use bicarbonato de sódio na hora de dormir. São todos os remédios para testar. Eles devem aumentar o seu pH urinário às 6 da manhã. Equilibre o seu pH. A maioria das pessoas com depósitos dolorosos em qualquer lugar de seus pés tem um pH de urina 4,5 durante a manhã. Em 4,5, é seguro supor que houve muita precipitação no meio da noite novamente. Durante o dia, o pH do seu corpo vai e vem. A urina obtém bastante alcalina após uma refeição, o que é chamado de maré alcalina. 3 refeições por dia nos traz 3 marés alcalinas. Durante esses períodos, com duração de cerca de 1 hora, você tem uma oportunidade para dissolver algum depósito do seu pé. Mas, se você permitir que o seu pH deixe cair demasiado no meio da noite, os depósitos retornarão. O efeito do líquido decide se seus depósitos crescem ou encolhem. Para alcalinizar-se na hora de dormir, escolha uma das seguintes opções. 1. 2 comprimidos de concha de ostra, mais 750 mg de cálcio dióxido de magnésio em comprimido, para 300 mg, entre parênteses, ver fontes. O magnésio ajuda o cálcio a dissolver-se e entrar em solução. Tomar mais cálcio no mesmo momento não é aconselhável, porque não pode ser dissolvido e absorvido de qualquer maneira e pode constipar você. Para os idosos, apenas um comprimido de cálcio é aconselhável. Tome os comprimidos de cálcio com vitamina C ou água de limão para ajudar a dissolver. Abre parênteses. 1/4 de colher de chá de vitamina C em pó, adição de mel é bom. Fecha parênteses. 2. 1 xícara de leite esterilizado ou leitelho, bebido quente ou frio, mais um comprimido de óxido de magnésio, 300 mg. Adição de canela é bom. Se esses 2 remédios funcionarem para você, sua urina estará com até pH 6 da manhã. Mas se por algum motivo não funcionarem, você precisa tomar medidas mais drásticas. Tome os suplementos e o leite no início da noite e reserve descanso para 3. Meia colher de chá de bicarbonato de sódio em água. Não. Tome os suplementos e o leite no início do dia e reserve descanso para meia colher de chá de bicarbonato de sódio em água. Não, esse é o 3 agora. 3. Meia colher de chá de bicarbonato de sódio em água.
Este é o bicarbonato de sódio. Mas não use bicarbonato de sódio a partir de uma loja, porque a maioria das marcas que eu testei estão poluídas com benzeno. Veja fontes para bicarbonato de sódio seguro. Utilizando uma combinação de sódio e bicarbonato de potássio, numa proporção de 2:1, na verdade, uma poção muito mais saudável. Você pode fazer a sua própria ou pedir a um farmacêutico para fazer isso. Misture 2 partes de bicarbonato de sódio e 1 parte de bicarbonato de potássio. Veja as fontes, em um frasco. Mantenha-o bem fechado. Rotule-o bicarbonato de sódio e potássio alcalinizante. Entre parênteses, poção também muito útil em reações alérgicas de todos os tipos. Fecha parênteses. Tome uma colher de chá em água na hora de dormir. Se o seu pH for 6 durante a manhã, continue cada noite na mesma dose. Se isso não acontecer, tome 1,5 colher de chá. Continue analisando seu pH, uma vez que irá gradualmente normalizar e você o exigirá cada vez menos. Se estiver usando bicarbonato de sódio simplesmente em vez da mistura, observe seu pH todas as manhãs. Além disso, assim você pode diminuir o pH quando for superior a 6. As pessoas com uma limitação na ingestão diária de sódio devem cuidadosamente contar os gramas de bicarbonato de sódio consumido. Cada colher de chá pesa cerca de 2 gramas, dos quais metade, 1 grama ou 1.000 miligramas, são de sódio. A mistura de sódio e potássio seria apenas para dar-lhe metade da quantidade de sódio, 0,5 grama por colher de chá. Por comparação, a ingestão habitual diária de sódio é de cerca de 5 gramas. Embora os comedores de sal consumirem 2 vezes essa quantidade. Você já fez 5 coisas para puxar o tapete das bactérias que vivem dentro e ao redor dos depósitos em seus dedos dos pés. Agora, quando você matar as bactérias com o eliminador, pode esperar a dor ir embora e ficar longe. Localizações. Na base dos dedos podem ser dolorosas. Localizações na base dos dedos podem ser dolorosas devido a um neuroma. Depósitos de bactérias nisto são ainda mais dolorosas porque é onde se encontram nervos centrais. Se a acumulação é grande, você pode preferir alguma ajuda cirúrgica ou uma injeção de cortisona em vez de esperar vários anos para um alívio sólido. Dor nos pés. Esse tipo de dor não envolve tantos depósitos como nos dedos dos pés e é, portanto, mais fácil de limpar. Mas traumatismos para os pés é mais importante. Em primeiro lugar, mesmo que seus sapatos sejam confortáveis, mude-os. Obtenha sapatos mais largos, sapatos mais longos, saltos mais baixos. Alterne 2 pares de sapato em um único dia. Não use sapatos em casa. Mantenha os pés bastante quentes. Use meias de fibras naturais e não sintéticas. Se a sua circulação é ruim, tome uma cápsula de cayenne a cada refeição. Quando a circulação é moderadamente ruim, seus pés ficam frios facilmente. Quando a circulação é muito ruim, o pulso do coração não pode ser sentido em seus pés. Analise o pulso logo abaixo do tornozelo inferior. Mais uma vez, faça a limpeza de cavitações dentais, limpeza dental, página 305. Faça a limpeza dos rins com ervas, página 406. Mate parasitas e bactérias com um eliminador. Em seguida, purifique o fígado, página 408. Verifique o pH do corpo na parte da manhã ao levantar. Use nitrazine TM ou outro papel de pH. Corrija isto conforme discutido em dor nos pés. Se o pH urinário é 7 ou superior, isso significa que você tem uma infecção na bexiga. Trate-a imediatamente. Se houver qualquer inchaço em torno do pé ou tornozelo, você está em
retenção de água, que pode ser chamado de edema. Isso é devido à má função renal e suprarrenal. As glândulas suprarrenais estão localizadas na parte superior dos rins e juntas elas regulam a quantidade de sal e água que permanece no corpo. Por estarem situadas tão perto, elas compartilham seus parasitas e poluição. Quando os rins formam cristais nos rins, o fluxo através dos tubos renais é dificultado e menos água e sal podem deixar o corpo. Isto permanece em seus tecidos como edema. A receita de ervas nos rins irá dissolver os cristais, mas você deve remover as toxinas, tal como o metal remove as sujeiras dos dentes e mata os parasitas. Continue a purificar os rins após as 6 semanas iniciais, até que toda a dor no pé e edema sumam. Continue matando seus minúsculos invasores com um eliminador 2 vezes por semana. Você pode precisar limpar o fígado várias vezes também, antes de toda a dor e edema sumirem. O suplemento ácido pantotênico é particularmente bom para os pés. Tome 500 gramas do mesmo 3 vezes ao dia durante várias semanas para ver se ajuda. Massagem e reflexologia também são bons para os pés. Aqui está a figura do rim, tem uma figura dos rins. Figura 10. Seus rins com as glândulas suprarrenais que sentam-se como chapéus em cima delas. Os ureteres levam a bexiga. Dor no calcanhar. Às vezes, a dor no calcanhar é devido ao esporão do calcanhar. Às vezes não é. O esporão de calcanhar ocorre devido aos depósitos. Os depósitos comuns do esporão são ácidos úricos e vários fosfatos. Os depósitos de ácido úrico tornam-se um terreno fértil para as bactérias. Os fosfatos dão aos depósitos uma estrutura rígida que é difícil de dissolver. Você pode ter que escolher um eliminador da dor, se construído especialmente para sapatos ortopédicos, ou parar as suas caminhadas diárias para obter alívio nas dores penetrantes. Isso não vai curar o problema, mas pode, entre aspas, poupar-lhe algum tempo, enquanto você faz mudanças básicas em seu estilo de vida. Pare de beber chá e cacau, pois eles contêm ácido oxálico. Pare de beber café, café descafeinado, sucos de frutas e refrigerantes, porque são contaminados com solventes. Todos estes devem ser desintoxicados pelo seu corpo e eliminados pelos rins. Nós devemos poupar os rins dessas tarefas extras quando desejada a limpeza dos depósitos de esporão no calcanhar. Você deve primeiro dissolver os depósitos e em seguida ajudar os rins a eliminá-los. Para dissolvê-los, alcalinize o pH do seu corpo, observando-o cuidadosamente com papel de pH ou papel nitrazine. Para ajudar os rins a eliminá-los, faça a limpeza dos rins e beba muita água. Apenas água, não uma bebida, ajuda os rins a eliminá-los. Beber 1 litro de água ao levantar de manhã e uma caneca de água nas refeições. Não comprar água especial. Use apenas água da torneira fria. E se você não gosta do sabor de sua própria água da torneira, obtê-la de alguma outra torneira de outro tipo. Use somente vidro ou jarros de polietileno reutilizados. O polietileno é opaco, não claro. Ele já perdeu seu plastificante na água que estava lá atrás. Alguém bebeu. Água comprada tem traços de solventes de máquinas e equipamento utilizado no seu engarrafamento de esterilização. Sua própria água da torneira é pura. Na verdade, ela pode ter 500 elementos tóxicos, mas nunca contém solventes em quantidades que pude detectar. Traços de solventes são piores que traços de outras toxinas. Os filtros de água não são a solução. Eles interceptam os poluentes e, em seguida, permitem que uma pequena quantidade de água seja introduzida numa base diária. O consumo de toxina crônica é muito pior para a saúde que ondas periódicas de toxinas. Você pode usar um filtro pequeno que recebe troca a cada mês, sem muito risco.
Isto descolora a água, pelo menos, e melhora o sabor. A variedade de jarros, entre parênteses, devem ser feitos de plástico duro e inflexível. E a variedade de torneiras estão listadas nas fontes, aqui no livro. A água engarrafada é popular, saborosa e tem apelo de publicidade, mas não é segura. Por que é mais fácil gastarmos dólares por dia para o resto da vida comprando água, em vez de insistirmos que a água de tubos seja livre de metal? Outra razão para não beber água de garrafas, no entanto conveniente, é que é parada e é rapidamente contaminada com nossas próprias bactérias de contato com a boca ou nas mãos. Staphylococcus e Escherichia coli são comumente vistos. A solução é não adicionar ainda mais desinfectantes químicos. A solução é beber de uma fonte de fluxo, tais como nossas torneiras. Se tiver de levar água, use recipientes de vidro. Plástico é poroso e muito mais difícil de limpar, embora a esterilização em uma máquina de lavar louça seja eficaz. Ao beber um total de 4 litros de água em um dia, os rins noticiam a assistência. Abre parênteses. Qualquer simples chá de ervas sem adição de sal ou adoçante como água. Fecha parênteses. A urina vai parar de ter qualquer odor e ficará com muita luz colorida. Isto é especialmente importante enquanto você estiver dissolvendo o esporão dos depósitos desde que seu corpo começa a procedê-los na circulação. Matar as bactérias com um eliminador pode dar-lhe alívio imediato na dor e é, naturalmente, benéfico para o seu corpo. Mas você não pode esperar a dor ficar longe até que os depósitos e a fonte de bactérias também sejam removidas. Siga as fontes habituais, dentes e pedras. Outra fonte são os alimentos lácteos contaminados com bactérias Salmonella e Shigella. Esterilize tudo isso fervendo. Mesmo a quantidade colocada em cereais de manhã ou usada em ovos mexidos é suficiente para reinfectar você. Manteiga e creme de leite fresco também precisam de ebulição. Pare de comer iogurte e queijo que não podem ser cozidos. Depósitos de fosfato são uma mistura de 3 fosfatos: fosfato monocálcico, CH2PO4, fosfato de dicálcio, Ca2HPO4 e fosfato tricálcio, Ca3PO4. Eles são formados por comê-los demasiado, em relação ao fosfato de cálcio. Nossos alimentos ricos em fosfatos são carnes, bebidas carbonatadas e produtos de grãos, como arroz, cereais, pães, massas e nozes. A tática de eliminação normal do corpo para o fosfato é combiná-lo com o cálcio e o magnésio, a fim de neutralizá-lo primeiro. O fosfato não neutralizado é muito ácido e queimaria os rins delicados. Mas de onde deveriam ser tirados o cálcio e o magnésio? O magnésio é muitas vezes muito escasso, uma vez que vem de verduras da dieta e não é armazenado em qualquer órgão especial. Por isso, cai no cálcio para ser usado neste propósito uma vez armazenado, entre aspas, em seus ossos e dentes. A condição do ácido criado por fosfatos dissolve os seus ossos e permite que grandes quantidades de estrutura dos ossos serem levadas com a urina. Isto pode ser visto diretamente em uma análise de urina. Você pode perguntar ao seu médico pedindo isso em um laboratório. Se você pegar toda a urina em um período de 24 horas, você pode medir todo o cálcio que tem desperdiçado. Você não deve perder mais de 150 mg de cálcio em um dia, porque isso é tudo que você pode absorver em um dia. Se você perder mais que 150 mg por dia, você está dissolvendo seus ossos em um corte rápido. Isso também significa que há muito cálcio no seu sangue e na linfa, por dissolver do mesmo muito rapidamente.
Depois de ter dissolvido seus ossos, não é tão fácil de colocar o cálcio de volta neles. Seu corpo vai tentar colocá-los de volta o mais rapidamente possível, logo que a sua condição ácida tenha desaparecido. Mas seus ossos não podem fazer isso sem vitamina D. A vitamina D pode vir do sol e do leite, mas não é simples assim. A vitamina D deve ser ativada por seus rins antes que comecem a trabalhar. Lembre-se, porém, que os rins tinham um problema, em primeiro lugar, que permitia formar depósitos. Com a idade dos rins, entupidos com cristais, dificultado por metais pesados e mofos de toxinas, sitiados por bactérias e parasitas, é de se espantar que o sol e o leite fortificado com vitamina D não forneçam as grandes quantidades de vitamina D ativadas, o que leva a grandes quantidades de cálcio dissolvido a seus ossos durante o estágio ácido por consumo de alimentos com fosfato. Se você não pode retornar o cálcio de volta a seus ossos prontamente, para onde ele irá? Pode juntar-se a tecidos que nunca foram feitos para este uso. Suas artérias preenchem com a sua escala, entre aspas, essa escala. Você absorve 5 a 10% do que come. Se você comer 1 grama, 1000 miligramas, absorve de 50 a 100 miligramas. Mas absorve 25 a 40% se for do leite. Os rins formam cristais de fosfato de cálcio, formas de esporões do calcanhar, articulações que tornam-se nodosas com depósitos. Pessoas jovens e crianças com rins saudáveis e desentupidos fazem, isto é, ativam bastante vitamina D. Por isso mesmo consomem muito fosfato e desenvolvem uma condição ácida que dissolve seus dentes e ossos, permitindo retornar o cálcio dissolvido ao seu devido lugar. Elas não desenvolvem artérias endurecidas, esporões de calcanhar e articulações nodosas, pelo menos não no início. Seus corpos podem levar uma quantidade considerável de abusos sem que sejam identificados. Em geral, as pessoas comem de modo demasiado fosfato. Comedores de carne comem muita carne. Os vegetarianos comem muito grãos. A maioria das pessoas consome bebidas fosfatadas. Desta forma, definimos o cenário para artérias endurecidas, doenças articulares, tecidos calcificados que não tenham mais flexibilidade. Todos nós temos cristais renais que se tornam pedras. Este é o envelhecimento. Todos esses depósitos convidam bactérias a viverem dentro e sobre eles, criando a dor. A velhice e a dor andam juntas como se fossem verdadeiras parceiras. No entanto, é apenas o resultado de escolhas alimentares ruins. Tente desfazer o máximo possível desse falso envelhecimento. 1. Reduz o consumo de carne. Mude para peixes que fornecem cálcio nos ossos minúsculos. É verdade, estes ossos são feitos de fosfato de cálcio e alguém pode pensar, logicamente, que tenham uma fonte de cálcio menos eficaz. A lógica não é necessariamente biologicamente correta. Os ossos do peixe trabalham bem como uma fonte de cálcio e o fosfato de seu conteúdo não é muito grande. Essa dieta tem funcionado para muitas sociedades primitivas. Além disso, eu nunca vi um caso de toxicidade do mercúrio ao comer peixe. Obturações dentárias de amálgama são nossa fonte verdadeiramente significativa. 2. Reduz o consumo de grãos. Em vez de cereais para pequeno almoço, adicione frutas e reduza o cereal à metade. Corte o consumo do pão pela metade. Reduza o consumo de massas pela metade. Corte o consumo de arroz e milho pela metade. Coma mais bananas e outras frutas. Coma mais vegetais. Sempre escolha batata, não batata frita, em vez de arroz ou macarrão. Escolha sempre uma salada de folhas, em vez de salada de macarrão. Em qualquer restaurante ou bar de saladas, pergunte a si mesmo:
É trigo, arroz ou milho? Se forem, escolha batatas ou outros vegetais. Escolha salada de repolho, escolha frutas misturadas. Você não precisa descartar os grãos, somente reduza-os para melhorar a sua condição. 3. Tome vitamina D como um suplemento. Nada menos que 40.000 unidades têm qualquer impacto real no momento em que há problemas. Esta força está disponível apenas por prescrição. Normalmente 50.000 unidades é próximo do suficiente. Para evitar um produto poluído, solicite seu farmacêutico para seguir a lista da página 253. Abre parênteses. No passado, alguns casos de envenenamento por sobredosagem resultaram no presente regulamento. Se tomou por overdose, terá dor e náuseas articulares e musculares, porém reversíveis. Fecha parênteses. Tomar uma por dia, não mais, para as primeiras 3 semanas. Em seguida, 2 vezes por semana por toda a vida. 4. Finalmente, misture as bebidas carbonatadas de sua dieta ou as faça você mesmo. Veja receitas logo mais adiante. Não é a carbonatação que é prejudicial, é a adição do fosfato. Beba água, chás de ervas, sucos caseiros de frutas e vegetais, leite ou soro de leite coalhado. Leite, como peixes, é rico em cálcio, sob a forma de fosfato de cálcio. Mais uma vez, a lógica pode falar contra a eficácia desta forma de cálcio. Mais uma vez, a lógica está errada. Evidentemente, a história do cálcio e fosfato deve ser muito mais complexa do que eu descrevo aqui. O leite funciona melhor como uma fonte de cálcio, apesar de seu conteúdo de fosfato. Possivelmente, a lactose e outras complexidades de sua composição contribuem para isso. Minha recomendação, quando os depósitos formam-se em qualquer parte do corpo, tal como no calcanhar, dedo dos pés, artérias, articulações, é mudar a bebida para o leite. Compare o nível de cálcio da urina antes e depois da mudança, por várias semanas antes. Também compare os níveis de cálcio no soro do sangue. Eles devem estar no sentido normal. Significa que se estiverem abaixo de 9,2, estão muito baixos, e para 10 estão demasiado elevados. Se você estiver monitorando a eficácia da receita de erva nos rins para a dissolução dos cristais de fosfato, observe que beber leite os mantém em reforma. Tomar comprimidos de cálcio não. Tomando-os não lhes permite a reforma mais rápida. O leite deve ser 2% ou superior em gordura de manteiga para ser eficaz. Com seus fluidos corporais ao seu nível de ácido adequado, com seus rins capazes de expulsar os ácidos com toxinas de metais pesadas, sem decantação, com seu osso de dissolução parada, seus depósitos do calcanhar podem encolher. As bactérias não têm lugar para se alimentar e se reproduzir. Você pode matá-las várias vezes mais com o seu eliminador de retardatários. E sua dor no calcanhar torna-se uma história. Tenha cuidado para não machucar o tecido sensível com muita caminhada ou corrida imediatamente após a dor ir embora. Use meias de amortecimento e sapatos bem almofadados. Nomes de casos históricos foram alterados para aqueles do mesmo sexo escolhidos aleatoriamente a partir de uma lista telefônica. Em outros fatos, podem ter sido alterados de formas não essenciais. Walter Jones, um homem de 67 anos, era diabético há 14 anos. Seus pés e coxas doíam tanto nos últimos 13 anos que ele mal podia alongá-los. Também ficavam frios e úmidos. A erva junípera foi adicionada à receita de purificação dos rins para torná-la ainda mais eficaz para ele, e ele foi aconselhado a parar de fumar, usar álcool e cafeína. Ele também começou o programa para eliminar os parasitas. Abre parênteses, no momento em que o programa era utilizado por ervas
em vez de um eliminador, fecha parênteses, e uma limpeza do fígado, que rendeu várias centenas de pequenos cálculos biliares. 3 meses após sua primeira visita, as pernas estavam melhores e os pés ok, embora ele ainda tinha alguma dificuldade para andar devido à dor na parte superior das coxas. Dinah Sagum, esposa de um ministro, tinha muitos percursos para fazer e esperas, além de viajar muito. Ela passou por uma cirurgia no joelho há 15 anos para remover os depósitos, mas agora eles foram ficando ruins novamente. Também os calcanhares estavam doloridos. Meus testes mostraram que ela tinha depósitos de fosfato e oxalato em seus rins. Ela iniciou a limpeza dos rins e seguiu o programa de eliminação de parasitas. Ela parou de usar itens de benzeno poluídos, especialmente seu chapstick. Sua dieta foi alterada para incluir o leite e deixar de fora as bebidas compradas em lojas. Em 4 meses e meio, a sua dor no calcanhar foi-se, junto com as dores de cabeça que ainda não tínhamos começado a trabalhar. Julie Fernandes chegou com uma lista de 10 problemas graves, incluindo dor no pé e inchaço no tornozelo. A sua urina mostrou cristais. Meu teste mostrou que eram cristais de ácido úrico. Seus parasitas incluíam trichinella. Havia um gato em casa. Seu teste de metal tóxico mostrou telúrio e acumulação de platina por metal de limpezas dentais e arsênio a partir de pesticidas. Ela estava começando uma limpeza dos rins e adicionando o programa de eliminação de parasitas 2 semanas mais tarde, removendo todas as urticárias de baratas e outras pragas assassinadas de sua casa e organizando a substituição de metais dentais. Em sua terceira visita, 4 semanas mais tarde, ela podia andar sem dor, embora ainda tivesse problemas arsênicos e de trichinella. 2 meses depois, estava doendo tudo novamente em seus rins feridos. Ela ainda tinha trichinella e alguns trabalhos dentais a fazer. Ela teria uma alta dose de tratamento por 5 dias contra parasitas, tratando também o seu gato e repetindo a limpeza dos rins, e isto aliviou sua dor. Dorothy Shelley tinha inúmeras dores, incluindo dor nos arcos do pé, dor lombar e cãibras em um período determinado. Ela tinha oxalato e cristais de ácido úrico nos rins e por isso iniciou as ervas renais. 3 semanas mais tarde, a dor no pé e dor lombar foram embora. Paul Longtin tinha cãibras no dedo do pé, cólicas na panturrilha e dor no calcanhar. Depois de cortar o fumo, parar a cafeína, refrigerantes e tomar niacina, 200 mg no tempo de descanso, uma cápsula em cada refeição e ao se levantar de manhã, e fazer uma limpeza nos rins, tudo em 3 semanas, ela estava muito melhor e nem sequer precisando de sustentações para os arcos dos pés. Juan Onley, 58 anos, veio por uma mancha colorida em ambos os pés e em uma mão. Ele mal podia andar, apesar de usar sapatos macios e analgésicos, o que começou 7 anos antes. Ele também tinha dor na próstata e não podia sentar-se confortavelmente. Meus testes mostraram que seus rins estavam cheios de ácido úrico, oxalato e pedras de cistina. Sua próstata estava cheia de bactérias Gardnerella e Campylobacter. Seus dentes do siso estavam abrigando o vírus plantar WARD-4 e vírus Coxsackie-B4. Gardnerella muitas vezes vem com linguados parasitas e, de fato, ele tinha vermes intestinais em seus rins. E começou o programa de ervas para os rins, e em seguida o programa de eliminação dos parasitas. Foram 5 meses para limpar todos eles. Então, ele podia andar e sentar-se sem dor. Dor nas pernas de crianças. É comumente aceito como normal em crianças que têm dor nas canelas ou panturrilhas das pernas. Elas podem também ser chamadas de dores na fase de
e nunca dizerem a alguém a razão para o choro. Isso acontece principalmente depois de um cochilo. Pode ser causado por espasmos da perna ou espasmos do reservatório do sangue. Intoxicação por chumbo é um caso comum entre ambos. Teste a presença de ambos o chumbo e cádmio na água da torneira. Somente seus próprios testes eletrônicos já são úteis. O departamento de testes de água são muito imperfeitos. Se qualquer veneno for encontrado, teste o abastecimento de água a partir de cada torneira em casa pela manhã, antes de ter sido executado. Encontre as fontes desagradáveis, altere os tubos de água para cloreto de polivinilo, PVC. Procure também por talho ou mercúrio na saliva da criança. Se isso estiver lá, remova todo o metal dental. Pare de usar todas as fraldas descartáveis, fio dental, cotonetes e curativos de comerciais. Eles estão poluídos com mercúrio e talho, provavelmente a partir da fabricação em países estrangeiros, onde é legal a esterilização com cloreto de mercúrio. Teste de novo várias vezes depois que as canalizações ou o trabalho dental forem concluídos. Para aliviar a dor, mergulhe os pés em água morna, massageie as pernas suavemente, dê 25 a 50 mg de niacina, não no tempo de descanso, para dilatar o reservatório do sangue. Dor nas pernas em adultos. Dor nas pernas em adultos é geralmente associada ao cádmio ou talho. O cádmio está presente na água da torneira que atravessa via tubos galvanizados corroídos. O cádmio é provavelmente um contaminante do zinco usado para galvanização. Teste a água por via eletrônica para o cádmio. Se você tem todos os tubos de cobre, mas há cádmio na água, tende a haver uma peça curta, um Y ou uma união em T, feita de tubo galvanizado velho escondido em algum lugar. Rastreie isto testando a água de todas as torneiras. Cádmio faz com que os vasos sanguíneos cheguem ao espasmo e é feito em pior situação pelo tabagismo. É por isso que essa condição é às vezes chamada de pernas de fumante. Mas as pernas extremamente dolorosas são devido ao crônico envenenamento por talho, mais que qualquer outra causa. É muito importante saber exatamente como o talho é tóxico. Leia a figura da página 69. Onde você sempre o encontra? A partir da sua própria boca. O mercúrio em recheios muitas vezes é em si poluído com talho. Substitua suas restaurações de amálgama por compostos. Aí vem uma série de imagens aqui de bandagens, sanitary napkins and tampons, cotton balls, cotton swabs, floss, são todos materiais, Não use nenhum produto pessoal comercial. O risco de poluição é demasiado grande. Curativos, cotonetes, fio dental, papéis higiênicos e tampões, bolas de algodão, palitos. O da direita possui 10 anos de idade e não tem mercúrio ou talho, da imagem que ele mostra aqui. O talho tem outra fonte. Ela está cavalgando como um poluente em cotonetes, bolas de algodão, ataduras comerciais, palitos, fio dental, tela metálica, papéis higiênicos, tampões, fraldas descartáveis e toalhas de papel. Evidentemente que estão a ser esterilizadas com cloreto mercúrico, o qual, por sua vez, tem a poluição por talho. Forre fraldas descartáveis com lenço de papel. Forre papéis higiênicos e almofadas com um lenço de papel. Use a esponja de poliéster no topo das garrafas de vitaminas no lugar de bolas de algodão. Gire em torno de algumas um agitador de plástico para cotonete. Use pedaços de tecido e fita adesiva
para curativos. São substitutos seguros para produtos pessoais que ela está indicando aqui nessa parte do livro. Se você tem o talho em suas células brancas do sangue e não tem usado palitos, etc., no início do dia, ele estará em suas obturações dentárias e você não terá nenhuma prioridade a não ser eliminar as amálgamas. Use monofilamento de linha de pesca, 2 ou 4 libras de teste para fio dental. Use escumilha ao invés de tela metálica. Encontre um dentista imediatamente para removê-los, com perfuração profunda e ampla, para não deixar uma partícula disto. E então, jogue o talho fora também. Você não pode curar suas dores nas pernas sem remover o talho. Dor protocolar nas pernas. 1. Pare de fumar. 2. Repare o encanamento. 3. Faça a limpeza dental e elimine totalmente o mercúrio e talho que encontraram em seus tecidos com EDTA. Veja fontes. Você terá que encontrar um médico que elimine, pedir a um amigável quiroprático para ajudar a localizá-los, ou pelo menos tomar 100 miligramas de ácido tiótico, entre parênteses, 2 por 3 por dia, e vitamina C, 5 gramas ou uma colher de chá por dia durante um mês. 4. Tomar 300 miligramas de óxido de magnésio, tomar 2 vezes por dia. 5. Tome niacina tanto quanto você tolerar. As variações de descanso são menos eficazes. Tente 50 miligramas a cada refeição. 6. Mude sua dieta para reduzir o fosfato e inclua leite esterilizado. 7. Faça a limpeza dos rins com ervas, página 406, seguida por uma limpeza de fígado, página 408. 8. Elimine-se em dias alternados na hora de dormir. Se as eliminações não fizerem qualquer diferença, o problema é puramente dos espasmos. Mas se você obtiver alívio, mesmo que seja muito curto, você deve ter matado alguma coisa. As bactérias devem ser provenientes de algum lugar. Concentre seus esforços na saúde bucal e numa dieta melhor. Jean Boff, 30 anos, tinha dores, pernas cansadas e severas dores de cabeça há 3 dias. Ela teria dores comoventes na parte de trás de suas coxas. Depois de encontrarmos talho e mercúrio em seus rins, ela fez uma limpeza dos rins e teve todas as suas obturações dentárias de metal substituídas. Ela então sentiu-se bem por 1 ano. De repente, ficou com fadiga e as pernas pesadas novamente, com dor aguda na coxa exterior. Ela procurou um neurologista. Seu quiroprático sugeriu que eram restos de mercúrio. Então, ela retornou a nós. Na verdade, ela tinha chumbo tóxico, mercúrio, talho, mas seu dentista não poderia encontrar os metais restantes em sua boca. 3 cavitações foram limpas. Ela tomou ácido tiótico. 8 variações de bactérias e vírus foram mortos com o gerador de frequência e suas pernas estavam bem novamente. Nosso teste mostrou talho em 4 dentes, mas não era um depósito grande o suficiente para aparecer em raio-x dental. Ela pode eventualmente optar por removê-los. Charlie Snelling era um quadro de dor nos braços, cotovelos, ombros, pulso, mãos, tórax, lombar, pernas, joelhos e pés. Ele iniciou as ervas nos rins e algumas dores foram reduzidas. Ele estava com cádmio tóxico e então mudou seu encanamento para plástico. Contudo, ele continuou com cádmio tóxico e suspeita de lançamentos de talho em suas inúmeras obturações antigas. Ele teve todas as cavitações limpas e substituídas.
usou o nosso gerador de frequência para matar beta-streptococcus, pseudomonas e trogloditella, Staphylococcus aureus, os quais todos estavam sob um dente. Um ano mais tarde, ele ainda tinha crises de dor na perna. Ainda tinha numerosas bactérias sob seus dentes, porque o osso da mandíbula não estava curado. Ele não estava tomando a vitamina D, nem o magnésio, nem bebendo leite para o cálcio necessário, mas ele tinha melhorado o suficiente para voltar a trabalhar em tempo integral. Victor Abreu, de 16 anos, já não podia jogar em esportes do ensino médio devido à sua dor no joelho. Começou com um vírus e alta temperatura 2 anos atrás. Seu joelho começou a incomodá-lo depois disso. Ele tinha cristais renais de cisteína e 4 parasitas: criptococcus, verme de fígado humano, cisto, equinococcus granulosos e equinostomum revolutum em seus glóbulos brancos. Ele iniciou a receita de erva para rins e seguiu com o programa de parasita. 5 meses mais tarde, quando vimos, seu joelho estava bem. Kim Murphy, de 45 anos, tinha pernas, pés e joelhos doloridos. Eles também estavam inchados e coçavam. Eram parasitas de tricuris, verme encontrado no cão. Também teve fases de tênia, Taenia psiformis e verme intestinal. Começou as ervas para rins, seguidas pelo programa de parasita. Ela parou de usar produtos contendo zircônio, desodorante, e bário, batom. Ela se afastou de exaustores de ônibus. Ela sabia que era alérgica à exaustão de diesel. Em 1 mês, sua dor na perna e coceira foram embora. Um ligeiro inchaço manteve-se. Nancy Tong, 80 anos, tinha pernas edemaciadas. Na verdade, ela não usava nenhuma meia sobre elas. Elas apareceram como colunas sem afunilamento em tudo. Ela fez a medicina diurética por seu médico, manteve a pressão sanguínea para baixo, mas estava perdendo a base com a excreção de água. Isto levantou a toxicidade geral, entre parênteses, sangue BUN5, fecha parênteses, o que a fez sentir-se mal na maior parte do tempo. No entanto, ela bebeu água suficiente, reduziu o seu sal, não usava cafeína e não tinha realmente maus hábitos. Ela teve que usar várias almofadas para incontinência. Descobrimos que ela tinha cádmio tóxico e chumbo, que foram provavelmente responsáveis por sua enorme acumulação de pedras nos rins. Os metais estavam em sua água da torneira e ela foi incapaz de resolver este problema, já que vivia em um asilo. Nós aconselhamos-na a mover-se ou ter sua água transportada, mas não podia fazer nada disso. Embora a situação fosse impossível, ela fez a limpeza dos rins, o programa de parasitas e mudou os óculos diários metais e o relógio de pulso para plástico. Ela ganhou terreno suficiente com essas melhorias para poder usar mangueira elástica e assim dar alguma assistência física para seu corpo. Isto encorajou-a a fazer uma limpeza do fígado. Ela teve uma dor de cabeça com a limpeza, mas logo em seguida adequou-se a um tamanho menor de CADs, meias elásticas. A partir da metade do ano, suas pernas afinaram-se. Fim da parte 4.